pessoal, tudo bom com vocês? Vamos para mais uma aula. Vamos falar hoje então, sobre a luz. Como funciona a luz dentro do desenho? A luz é a parte mais importante do acabamento do desenho. É impossível para você imaginar um desenho finalizado se este ainda não tiver luz e sombra. Por quê? Porque o desenho, quando ele está só com aquele lápis, sem a luz e sem a sombra, ele é um desenho que é um contorno. Por isso eu costumo falar, professora, meu desenho pode ser preto e branco? Se ele é preto e branco, ele tem luz e sombra. Agora a gente vai entender um pouquinho melhor sobre isso. Mesmo antes de desenhar, a luz e a sombra que você observa já estarão aí. Você só precisa treinar os seus olhos para ver como um artista. Claro que os tons são diferentes. Tons de cinza entre o branco e o preto merecem maior atenção. Os desenhistas usam valores para traduzir a luz e a sombra, que eles veem em sombreamento, criando assim uma ilusão, terceira dimensão, como se a imagem não fosse tridimensional. Pode-se definir dois tipos de sombra, as próprias e as projetadas. Então, a luz própria é o que está direto no desenho. Por exemplo, a gente vê aqui que essa parte do copo, ela está bem mais clara, a gente quase não vê linha nela, porque é a luz própria. E a projetada é aquela que ele produz na superfície vizinha. Então, vocês estão vendo aqui embaixo, na superfície, a luz do copo. Ou seja, essa é a projetada. É a mesma coisa. Temos a gente, nós temos a nossa iluminação. Observem aqui na minha câmera. Vocês estão vendo aqui, ó, onde está pegando a luz, ó, aqui na testa. Aí vocês estão vendo que aqui, por causa do meu cabelo, tem sombra. Aqui também. Por quê? Porque a luz que eu estou recebendo, ela vem de cima. Então, o meu cabelo, ele impede que essa parte aqui fique mais clara, fique iluminada. Então, se eu fosse fazer um desenho meu agora, essa parte aqui, ela estaria mais escura, e essa parte da frente do rosto e aqui embaixo, que a luz já alcança, ela estaria mais clara, certo? Vamos lá. Escala de tom é excelente para exercitar o olhar, treinar a percepção da luz e da dimensão do desenho. Então, os artistas, para facilitar essa escala de tom, o que eles usam? Eles usam vários grafites de lápis. E aqui eu tenho os nomes deles e a tonalidade que eles deixam. Então, o 9B ele deixa mais escuro, 8B vai clareando e assim vai indo, certo? Então, eles têm a escala para ficar mais fácil. Como a gente não tem tudo isso de lápis, a prova vai mostrar já já como é que faz isso com um lápis só, tá certo? Ter um olhar mais atento sobre a luz e a sombra antes que você comece a desenhar, considerar os valores apropriados que ilustrem a luz e a sombra devidamente. É necessário para ser capaz de identificar visualmente detalhes muito importantes, como a fonte de luz, a direção de onde se origina a luz dominante do desenho, já que a colocação dessa fonte de luz afeta todos os aspectos do desenho. Então, aquilo que eu falei para vocês. Por exemplo, minha luz está vindo de cima, eu sei que ela está aqui. Então, está iluminando aqui a minha testa, meu nariz e um pouquinho aqui das minhas bochechas. Aqui para baixo, por causa do cabelo, a luz não alcança e vai ficando escuro. E aqui é meio. Se eu mudar de posição, agora eu tenho essa parte aqui mais clara, que estava escura, e essa parte aqui está escura. Por quê? Porque a luz está vindo daqui. Então, a gente tem que perceber de onde está vindo essa luz e como ela ilumina o objeto que eu quero desenhar. Daí, eu consigo definir quais são os pontos mais claros e quais são os pontos mais escuros, tá certo? Na apostila de vocês, tem duas obras para serem analisadas. Vamos analisar essas duas obras. A primeira é Moema, de Victor Meirelles. Então, a gente percebe que a luz original desse quadro ela está vindo de cima.
certo? Por quê? Porque ele está todo iluminado. Então, a Índia está toda iluminada na parte de cima. Percebam a claridade em cima da Índia, certo? Agora, na segunda obra, que é Maternidade de Eliseu Visconti, a gente percebe que ela tem uma ausência de luz por causa das árvores. Então, ela tem uma luz natural em alguns pontos, por exemplo, aqui, aqui, aqui. Algumas frechinhas de luz pegando aqui atrás, mas ela tem uma sombra por causa das árvores. Então, percebam que é importante a gente visualizar onde fica a luz, porque aí a gente vai saber aonde a gente escurece ou aonde a gente deixa claro. É igual quando a gente vai andar e a nossa sombra, ela se movimenta. Às vezes ela fica atrás, às vezes ela fica do lado. Tudo depende da luz do sol. Onde o sol direciona, a nossa sombra vai estar. Se o sol está aqui atrás, então a sombra ela é projetada para frente. Se ele está do lado, do lado. E se ele está na sua frente, a sombra ela vai para trás. Tá certo? Então, agora nós vamos para alguns exercícios e atividades. Bom, então vamos lá. Ó, eu vou fazer com o lápis normal, tá bom? Tá? Que é normalmente o lápis que a gente compra pra escrever normal. Então, ó, o ideal quando você vai fazer sombra é segurar o lápis o mais distante possível das pontas, não como a gente escreve. É aqui. Então, a gente vai começar fazendo a escala de tom. Você põe a força na mão. Essa é a cor original do lápis, certo? Aqui. Aí eu escureço, forço mais para fazer ele mais escuro e vou aliviando a minha mão para dar as tonalidades mais claras, correto? E vou clareando ele. Então, todo o apoio é aqui, ó, percebam que eu seguro bem na ponta do lápis. Então, eu vou fazer um desenho. Vamos lá, deixa eu pegar aqui. Vou fazer o desenho desse grampeador que está aqui do meu lado, certo? Então, vamos lá. Continuo segurando o lápis bem na ponta dele e vou riscar. Vou fazer primeiro o traço simples, certo? Eu vou desenhar ele do jeito que eu tô vendo, tá? Não vou fazer coisas que eu não consigo enxergar. Percebam que a todo momento minha mão fica na parte de cima do lápis, certo? Eu estou fazendo um esboço. Então, o esboço a gente faz umas linhas mais soltas. Vou pôr ele mais pra cá, que aí vocês conseguem acompanhar. Vocês vão ter a visão de cima, mas eu tô tendo a visão lateral dele, certo? Então, ó, eu não preciso pesar a mão para fazer o meu desenho. Fiz aqui o esboço do meu grampeador. Agora, eu vou definir as partes dele só em sombras. Então, aqui em cima, a minha luz, ela tá vindo de cima por quê? Porque eu tô usando o flash do celular. Então, aqui em cima é a parte que eu tenho mais clara, é onde eu vou deixar a minha mão mais leve. Continuo segurando na ponta do lápis, vocês veem que a minha mão não aparece para vocês. Como ele tem uma curva, porque ele continua para baixo, então eu dou uma escurecida aqui na ponta. Mas aqui em cima ela continua no claro, certo? Aqui atrás eu não consigo ver a luz. A luz ela tá só em cima, então ele vai ser um traçado mais escuro.
Isso aqui eu tô fazendo só um esboço pra vocês entenderem, tá? Que a gente não tem tempo de caprichar não, senão a gente vai ficar até amanhã aqui. Então, ó, aqui essa parte ela é mais escura, porque tá atrás e a luz não pega. Aqui na lateral, a luz também alcança, mas alcança pouco. Então, ela vai ficar bem mais escura do que a parte de cima, certo? E assim eu vou pintando o meu grampeador, de acordo com o que eu tô vendo de iluminação. Nas superfícies pretas é bem mais difícil, tá? De fazer isso. Então, o que a gente faz também? Que é uma coisa que é legal, se vocês forem fazer, ter um pedacinho de pano de guardanapo, limpar o dedo. Então, vamos lá, eu peguei aqui um pedaço de papel. Sempre quando for fazer isso, é importante limpar o dedo. Por quê? Porque o nosso dedo, ele produz uma gordura natural. É o suor. E aí, o que acontece? Quando você faz isso aqui, eu vou até escurecer mais aqui, para vocês entenderem. A gente chama isso de esfumaçar, tá? Existe uma borracha própria para isso, mas quando a gente não tem essa borracha, o que a gente faz? A gente pega o dedinho e passa em cima. Vocês estão vendo como ele clareia o que eu escureci e dá uma tonalidade diferente. Ele tira um pouco a força do lápis, certo? E aí, onde eu quero clarear, eu passo o dedo. Por que tem que limpar? Porque se você não limpa, vai passar uns dias, o seu desenho vai ficar amarelado, justamente por conta dessa gordurinha que fica no dedo, tá certo? Então, aqui é um exemplo de luz e sombra. O importante é a gente sempre observar. Por exemplo, vamos lá. Aqui vocês conseguem ver o reflexo da luz no grampeador. Então, ó, vocês percebem que aqui tem um flash de luz muito grande. Essa parte daqui, ela tá mais escura, por quê? Não pega a luz tá em cima. Essa outra parte também não tá no foco, porque meu flash tá mais pra cá, certo? Então, ó, vocês conseguem perceber, ó, que aqui pega a luz, nessa região, aqui é um tom mais claro, porém aqui dentro. E aqui, ó, atrás, é um tom mais escuro. Então, vocês conseguem ter a notação de onde pega ou onde não pega a luz, tá certo? Agora, vamos para a apostila de vocês. Aqui, ó, eu até já realizei para ser mais rápido. Ele tá pedindo um lápis 6B, só que eu não fiz com lápis 6B. Eu fiz com o... deixa eu ver aqui, com 2B, tá bom? Vocês podem usar também o HB. É só fazer aquele esqueminha que eu ensinei pra vocês de mãozinha longe, força na ponta e vai fazendo, certo? E aí, vocês percebem que aqui no meio eu deixei branco e fui jogando a luz. Eu posso, ó, fazer isso aqui, o esfumaçado que eu falei. Ó, ele vai perdendo a força e vai clareando também conforme eu for passando o dedo, tá certo? E embaixo a mesma coisa, vocês vão acompanhar a cor do cilindro que tá aqui. Também posso fazer a questão de passar o dedo, certo? Isso na página 13. Agora, indo para a página 14, e página 14, vocês vão desenhar um cilindro, um cone, um cubo e um paralelepípedo. Se caso vocês tiverem o lápis 6B, legal, ele é mais macio de se trabalhar. Mas se caso não tiverem, vocês podem desenhar. E aí vocês imaginam onde está o feixe de luz sobre esses elementos. Eu imaginei que a minha luz estava vindo daqui, ó, tá vendo? Então, eu escureci aqui e... deixa eu terminar esse aqui. Eu usei 2 lápis diferentes, por isso que dá esse contraste. Mas aí eu posso fazer aquele esqueminha lá, certo?
Tá vendo como ele ficou mais escurinho aqui na ponta? Tô com o lápis bem mais solto. E tô passando o dedo. Certo? Aqui no cone a mesma coisa. O meu flash de luz já tá vindo daqui, como vocês podem perceber. E aí eu fiz a sombra desse lado. No meu cubo, o flash de luz tá vindo daqui de baixo. E no meu paralelepípedo, o flash de luz tá vindo daqui, tá certo? Então, são essas as atividades que vocês precisam resolver, da página 13 e da página 14. Até a próxima aula!